apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, Senhor. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu reconheço que de fato e de verdade o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Criador dos céus e da terra. Pois está escrito que há um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, uma só fé. Pai, eu venho te engrandecer e te reconhecer, te exaltar, te glorificar, declarando que tua soberania sobre minha vida, sobre a igreja, sobre o teu ministério, sobre toda a terra, sobre tudo e sobre todos. Tua vontade soberana, predestinada ou permitiva, seja segundo a sua vontade, em minha vida, em nossas vidas, em tudo que acontece na terra e nos céus e no mar. O Senhor deve ser honrado, reconhecido e reverenciado, porque como disse Isaías, não há outra rocha que eu conheça. Antes de ti Deus nenhum existiu, depois de ti Deus nenhum haverá. O Senhor é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso a honra e a glória e o louvor deve ser dado a ti, porque não há outro Deus senão o Senhor. Tu és formoso, tu és príncipe da paz, tu és o Pai da eternidade, tu és o Deus único, Senhor soberano, a quem merece
e deve ser dirigido toda a honra e toda a glória, todo louvor e adoração. Por isso, em forma de cântico, eu digo: quão formoso és, Rei do universo, Senhor. Tua glória enche a terra e enche o céu. Abba, Pai, quão formoso és. Tu és Rei do universo. Eu reconheço que tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Diga para o Senhor: tua glória, Senhor. Tua glória, mais uma vez. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar. Maravilhoso é o que? Te contemplar, te contemplar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. 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 Maravilha! Levante a mão direita, diga comigo assim: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido. Recebemos a tua graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Eu creio, por isso eu falo. O Senhor é o meu pastor. Eu creio, por isso eu falo. Não há outra rocha igual ao Senhor. Não há outra rocha que eu conheça. Tu és o único Deus, soberano Deus. No seu manto e na sua coxa está escrito que tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ao Senhor toda honra e glória, para todos sempre. Amém. Graça e paz, igreja em graça e paz aos reis, aos deuses revestidos em carne,
aos anjos eleitos, graça e paz a todos vocês. Amém? Quem recebe, diga amém. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus, e graça e paz a você que me assiste na internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida, tá? Sou o apóstolo Marcos Gomes, e creia que eu fui enviado para ser o seu pastor virtual pela internet, em rede mundial, tá? Em qualquer cidade que você esteja, estado, ou país, outra nação, tá? Creia que eu fui enviado por Deus para te esclarecer as coisas de Deus, para te ensinar as coisas de Deus. E o assunto que eu vou falar nessa noite será muito esclarecedor para todos vocês, principalmente para você que está aí pela internet me assistindo agora. Vamos fazer uma oração? Vocês aqui na igreja, coloquem a mão na Bíblia, tá? E você pela internet, abre uma janela aí e abra a bibliamga.com, tá? Você acompanha a ministração através da bibliamga.com. É a Bíblia do Ministério Graça e Apostolado, uma Bíblia online gratuita, tá? Coloque a mão na Bíblia e vamos orar. Senhor meu Deus, eu creio que Tua palavra é fiel e verdadeira, eu creio que ela é viva e eficaz, eu creio que ela não voltará para o Senhor vazia, pois o Senhor tem propósitos, está escrito que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Por isso eu creio que mais uma vez a Tua vontade se cumprirá em minha vida, em nossas vidas e na vida daqueles que estão me assistindo agora através da internet. Manifesta a Tua glória em nome de Jesus Cristo. Digam todos amém. Ovelhas, abram suas Bíblias em Isaías 45. Isaías 45, por favor. Eu quero falar hoje um pouco, não tudo, porque não dá tempo. Esse assunto, se for falar sobre esse assunto, vai demorar até a volta de Jesus, né? Mas eu quero falar um pouco sobre a soberania de Deus. É preciso entender que soberania é um ato, é uma qualidade de alguém que tem poder, domínio sobre tudo e sobre todos, né? Então, alguém que é soberano tem poder sobre tudo e sobre todos. Alguém que é soberano tem domínio sobre tudo e sobre todos. E Deus é soberano. E esse Deus é Jesus Cristo. Ainda que tenha muitos que não creiam nele, tenham muitos que o evitam, mas não adianta, pois Ele é soberano e Ele age como tal. Entendendo você ou não, aceitando ou não, crendo ou não, Deus é soberano e Ele age como tal. Posso ouvir um amém? Isaías 45, olha lá, versículo 5. Isaías 45, verso 5 diz assim, Deus dizendo: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Diga, Abba, Pai. Você vê que o povo de Deus é um povo, tanto na lei como na graça, é um povo monoteísta. Mono, um só. Tel, Deus. Então, o povo de Deus é um povo monoteísta. É um povo que crê em um só Deus. Não é um povo politeísta, como na África, na Índia principalmente, que crê em vários deuses. Nós cremos em um só Deus. E esse Deus se revestiu em carne, morreu na cruz e, provando que era o próprio Deus, porque Deus não morre, ressuscitou e hoje vive e vive para todo sempre. E o nome dele é Jesus Cristo. A Ele uma salva de palmas. Esse é o nosso Deus. Então Isaías 45, verso 5 diz assim. Diga, Isaías 45, 5. Deus disse, tá? É Deus falando. Uma coisa é quando o profeta fala, quando o apóstolo fala. Outra coisa é quando o próprio Deus fala. Então Deus disse, ó, Isaías 45, 5, ele falou: eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei. Quem recebe essa palavra? Ainda que não me conheças. Talvez você nem cristão não é. Talvez você tenha uma religião, né? Não sei qual, budista, sei lá, Seixonoye, Hare Krishna, não sei, espírita, não sei. De repente você tem uma religião. Nós não temos uma religião.
Nós temos Deus em nossas vidas. Nós não temos regrinhas, mandamentos, ordenanças a cumprir. Então nós não temos a religião é isso, religião é regras, religião é dogmas, religião é teses, religião é mandamentos, religião é ordenanças. Nós não temos religião, nós temos Deus, e Deus é vida. Amém, abençoados? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus é vida. Ele diz assim, ó: eu te fortalecerei ainda que não me conheças. Sei como que Deus é bom, diga pela fé: Deus é muito bom. Você sabe que vocês aqui na igreja, e você que também me assiste, vocês da igreja, mesmo antes de você ser cristão, de você receber Jesus, confessar Jesus, de congregar numa igreja, mesmo antes, você nem sabia de nada, Deus já cuidava de você. Desde o nascimento, desde o ventre. Paulo disse que Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Deus é muito bom, diga: Deus é bom. Isaías 45:5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Ele falou: eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Verso 6, para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Mas o assunto que eu quero falar está no verso 7. O assunto que eu quero falar está no verso 7, sobre a soberania de Deus. O verso 5 e 6, ele mesmo deixou claro que Ele é o único e não tem outro. Então Ele está dizendo que Ele é soberano. Amém, abençoado? E no verso 7, Ele vai mostrar a atitude de quem é soberano. Isaías 45:7, Ele falou: isso aqui é a atitude de quem é soberano. No 5 e 6, Ele disse: eu sou o Senhor e não há outro. Então Ele está dizendo assim, ó: eu sou o soberano. No verso 7, Ele vai mostrar atitudes de quem é soberano. Verso 7, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Está claro ou não está claro? Quando você entende que Deus é soberano, diga: Deus é soberano. Quando você entende que Deus é soberano, não tem margem, não há margem para você crer em diabo. Os nossos irmãos evangélicos, eles precisam rever os conceitos doutrinários que eles têm da Bíblia. Os pastores, principalmente os pastores, eles têm que rever a teologia que eles pregam, que eles ensinam e que eles estão estudando. Por quê? Porque se você perguntar para um irmão evangélico pentecostal se Deus é soberano, ele vai falar que Deus é soberano. Só que como que Deus é soberano se tem um diabo que está lutando contra ele incessantemente por décadas, séculos e gerações e milênios? E diabo esse que nunca é vencido na mente dos evangélicos. Porque nós, na nossa mente em graça, sabemos que o diabo já foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2,14 diz isso claramente. Vou falar de novo. Alô, eu estou te mostrando a diferença. Duas mentes. Uma mente em graça, que crê, entende e compreende a soberania de Deus. E uma mente que até diz que crê que Deus é soberano, mas como que Ele é soberano e tem um diabo disputando posição com Ele? Na mente dos evangélicos tradicionais, na mente deles, eles pensam que Deus está puxando de um lado para salvar e o diabo está puxando do outro lado para levar para o inferno. Eles pensam assim, eles creem assim. É ou não é verdade? Os crentes da lei, eles creem assim. O negócio é tão sério que eles fazem batismo. Nas igrejas da lei, eles fazem batismo nas águas. Então, o batismo vai ser dia 20. Aí o pastor fala assim: irmã, olha, pode se preparar, que agora o diabo vai se levantar contra você, hein? Quer dizer, na mente deles, Deus quer salvar, quando na verdade já salvou, pois pela graça somos salvos. Efésios 2,8. Então Deus não vai salvar, Deus não quer salvar, Ele já salvou. Por que Ele já salvou? Porque Ele já morreu.
Está claro ou não está claro? E ele morreu para salvar. Ele morreu para salvar. Amém? Outro erro nos evangélicos, erro doutrinário, erro de doutrina, por não ter um pleno conhecimento. Outro erro de doutrina: se Jesus já morreu, nós já somos salvos. João 19:30, porque tudo já está consumado. Amém? Se ele já morreu, já somos salvos. Como que eles pensam e são ensinados? Que a pessoa vai sendo salva a cada dia. Olha, irmãos, ontem tivemos 3 decisões, e então 3 pessoas foram salvas ontem. Irmãos, no culto passado, 10 decisões aceitaram Jesus, 10 pessoas foram salvas. Isso não tem lógica, esse raciocínio, esse pensamento. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz, e ele morreu para salvar. Jesus disse em Lucas: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse em Lucas: o Filho do Homem veio buscar e salvar. Ora, se ele já veio, então ele já buscou e já salvou. Por isso que Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. Traduzindo, Deus não está salvando mais ninguém. Jesus não está salvando mais ninguém. Como assim, apóstolo? Você está louco? Como que não está salvando? É preciso que vocês entendam a soberania de Deus, o plano soberano de Deus. Quando eu digo que Deus não está salvando mais ninguém, é porque o plano de Deus se consumou quando Jesus morreu na cruz. Por favor, veja comigo aí, ó. Deixa o Isaías 45 aberto. Olha aqui rapidinho, João 19, bem rápido. Bem rapidinho. João antes de Atos. A questão é que o sistema ensinou errado há tantas décadas e séculos e gerações, que isso está imputado na mente das pessoas, que eles leem a verdade, mas não conseguem crer na verdade. Eles crêem no sistema, mas na Bíblia não conseguem crer. Isso aí caracteriza a fortaleza na mente. Quantas fortalezas, sofismas tem na mente. João 19, quem já achou? João 19:28, olha aí João 19:28. Veja na sua Bíblia. Ó, João 19:28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado. Está claro ou não está claro, abençoado? Então, Jesus já sabia que estava consumado. E os crentes evangélicos até hoje não sabem que tudo já está consumado. Ainda estão lutando contra o diabo, que já foi aniquilado. Ainda estão fazendo jejum para ser santificado, mas já foram santificados pelo sangue de Jesus, derramado na cruz. Para isso ele derramou o sangue. Então João 19:28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que cumprisse a escritura, ele disse: tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de sopro e chegaram na sua boca. João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: ó, agora sim, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, quer dizer, ele morreu. Então, a Bíblia é clara em dizer: não sou eu que penso, não sou eu que acho isso. A Bíblia, eu tenho 40 Bíblias em casa, a Bíblia é clara, é explícita em dizer em João 19:30 que tudo já está consumado. O que é consumado? Feito. Tudo está consumado, tudo está feito, tudo está acabado. Jesus veio para salvar, tudo está consumado, ele salvou. Jesus veio para libertar, tudo já está consumado, então ele já libertou. Jesus veio para perdoar os pecados, aí ele disse: tudo está consumado, então os pecados já estão perdoados. Era isso que Paulo entendeu e era isso que ele pregava, e isso se chama graça. Foi isso que Paulo entendeu, foi isso que ele pregou, e isso se chama graça. E essa graça faz parte do plano soberano de quem? De Deus. Olha Lucas 19, fecha o João. Lucas 19. Eu vou voltar lá no Isaías 45. Lucas 19. Quem já achou? Antes de João. Lucas 19, verso 10. Veja o que diz sua Bíblia. Irmão, irmã, você que me assiste na internet, não creia em homens,
creia na Bíblia. Eu não estou pedindo para você crer em mim, apóstolo Marcos Gomes. Estou lendo a Bíblia. Creia na Bíblia. Não é para você crer em mim, é para você crer na Bíblia. Por isso que você que me assiste agora de um modo virtual, pelo YouTube, pelo Facebook, na internet, abra a Bíblia online, www.bibliamga.com. É uma Bíblia do nosso ministério, uma Bíblia online, virtual. Você vai abrir a Bíblia e vai conferir. Lucas 19, verso 10. Olha o que Jesus disse, não foi eu, foi Jesus que falou. Lucas 19, 10. Jesus falou, pois o Filho do Homem, o que está escrito aí? Virá. Está escrito o quê? Veio. Ora, se está escrito veio, quer dizer que ele já veio. Não é isso que se entende? Não, pastor, está escrito veio, mas ainda... Ué, então, se veio não quer dizer veio, o que quer dizer veio então? O que eu quero que você entenda, para você crer na Bíblia como ela é. Põe a mão na Bíblia. Diga assim, ó, eu devo crer na Bíblia como ela é. Diga, se não fosse assim, por que está escrito assim? Diga, se está escrito assim, é porque é assim. Então diga, eu devo crer na Bíblia como ela é. Se você entender, você aplaude. Eu sou filho de pastor. Quando eu nasci no sistema, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Se você entender, você aplaude. Quando eu passei a crer na Bíblia, como está escrito, Deus mudou minha vida e me fez entender de Gênesis a Apocalipse. Quando eu passei a entender, quando eu passei a crer como está escrito, quando eu passei a crer na Bíblia como está escrito, não como dizem por aí. Quando eu passei a crer na Bíblia como está escrito, Deus mudou minha vida na hora. Quando eu passei a crer como está escrito. E uma coisa gravíssima eu vou falar. Eu sou filho de pastor, eu nasci, como diz a frase tradicional, eu nasci em lar evangélico, mas vou falar uma coisa gravíssima. Quando eu passei a crer na Bíblia como ela é, eu arrumei muita confusão. Sabe por quê? Porque aí eu comecei a ver pastores que não criam na Bíblia, andavam com ela debaixo do braço, subiam no púlpito, tal, pregavam, mas então não estava crendo na Bíblia. Porque quando você crê na Bíblia como está escrito, você consegue perceber que a Bíblia diz uma coisa e os pregadores dizem outra. Dá um sinal quem está entendendo. Ora, se a Bíblia diz, diga bem forte, Efésios 2:8. Se a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isto é um dom de Deus. A Bíblia diz, Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Ora, se a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e o pastor fala que você ainda vai ser, quem está errado? A Bíblia? Os bispos, os pastores, os pregadores falam o quê? Olha, você vai ser salvo. Como que você vai? Se a Bíblia diz que você já é salvo. Então diga, eu devo crer na Bíblia como ela é. Deus está falando com você, meu senhor? Aí você entende os planos de Deus. Outro problema também, as pessoas deixaram de crer na Bíblia, que é a palavra de Deus, para crer em pastores. Não é verdade? Oh, você viu o pastor, eu não vou falar nome, né? O pastor famoso da televisão, né? O Malafaia, então, o pastor, aquele o Hernandes, o Macedo, o Valdomiro põe um chapéuzão. Eu não quero saber de pastor, quero saber da palavra de Deus. Eu quero saber o que Deus diz. Não me interessa o que o Malafaia diz, não me interessa o que o Hernandes diz, não interessa o que o Macedo fala, não interessa o que o Papa diz. Só interessa uma coisa, o que Deus diz, só isso interessa. O resto não vale para nada. Eu não estou aqui atrás de homens, eu estou aqui atrás de Deus. Não interessa o que o pastor fala, interessa o que Deus disse. Olha, eu tinha falado para mim mesmo que eu não ia falar mais nome, mas eu não aguento, eu vou ter que falar.
Eu lanço um desafio aqui ao vivo. Bispo Macedo, vem me provar o contrário. O senhor é mais velho que eu, já é bispo, famoso. Pegue a Bíblia, vamos sentar nós dois, me prova ao contrário, tudo que eu prego é mentira, é errado. Me prova o contrário, que eu revogo tudo. Publicamente, em rede nacional. Eu vou na Rede Record e falo assim, olha, em rede nacional, apóstolo Marcos Gomes, pastor Marcos Gomes, o senhor Marcos Gomes, cidadão de Santo André, São Paulo, Brasil, eu quero revogar publicamente, porque o bispo Macedo me provou na Bíblia que tudo que eu prego e ensino é heresia, está errado, eu sou um mentiroso, estou inventando, mas ele tem que me provar. Então eu lanço esse desafio, não só para ele, mas para qualquer pastor. Se a graça que eu prego não está certa, é heresia, fácil. Me chama no programa de televisão, eu sei lá onde, ou numa sala, e me mostra na Bíblia que está errado. Me mostra na Bíblia que tudo não está consumado. Me mostra na Bíblia que nós ainda temos pecado, visto que Jesus já morreu por nossos pecados. É só você mostrar na Bíblia. Eu não tenho problema nenhum em revogar. Eu já fiz isso uma vez. Quando eu entendi que a lei, que o sistema que eu vivia estava equivocado a respeito da graça de Deus em Cristo, eu revoguei, eu filho de pastor, olha igreja, olha irmãos, eu estava errado, porque nós gentios somos salvos pela graça e fomos batizados em Cristo. Eu revoguei, mas tem que mostrar na Bíblia, porque se não mostrarem na Bíblia, não adianta ficar latindo de longe. Eu fui chamado para ensinar a Bíblia. Eu fui chamado para pregar o que está escrito. Não adianta ficar ameaçando de longe, jogando carapuça. Não adianta. Eu estou citando nomes. Não adianta jogar carapuça. Pegue a Bíblia e me prova o contrário. Acabou. É fácil, é simples. Mais de 20 anos de ministério, até ontem, ninguém apareceu. Mais de 20 anos de ministério. Até ontem ninguém. Só se aparecer hoje ainda. Porque até ontem ninguém apareceu. Por exemplo, todos vocês têm Bíblia, você tem Bíblia, ou Bíblia de papel, ou Bíblia online, você tem. Consulta aí, Lucas 19:10. Veja comigo. A Bíblia da Editora Vida, essa Bíblia que eu uso aqui, é da Editora Vida, edição contemporânea. É uma Bíblia que quando Jesus fala, está escrito de vermelho. Vê se consegue filmar aqui, Consegue filmar? Quando Jesus fala, está escrito de vermelho. A Bíblia da Editora Vida tem essa qualidade. Então veja em Lucas 19:10, o próprio Jesus falando. E então vamos pensar, que nós somos filhos de Deus, dotados de sabedoria. Não precisa forçar nada, é só você ler, pensar, entender, acabou. Diga comigo, Lucas 19:10. Jesus falou, pois o Filho do Homem veio buscar, e o quê? Para aí, vamos parar aí. Eu acredito que você que está me assistindo é inteligente, eu acredito nisso. Se você é filho de Deus, então você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, Isaías 11 diz que repousará sobre ti o Espírito de sabedoria. Logo, se você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus e o Espírito de sabedoria. Quem recebe? Espírito de inteligência, Isaías 11. Então vamos lá. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Para aí. Se ele quem? Jesus. Se ele veio buscar e salvar, e ele mesmo disse em João 19, 28 e 30, que tudo está consumado. Se ele veio buscar e salvar, já buscou e já o quê? Já salvou. Apóstolo, mas aqui não está dizendo que já salvou. Está dizendo que ele veio buscar. Por isso não. Agora que vai entrar o apostolado de Paulo. Abram aí em Timóteo, por favor. Compare com Lucas 19. Abre em Timóteo. Aqui, 2 Timóteo capítulo 1. Vocês vão ver como que é fácil entender a graça, e uma vez entendendo a graça, fica claro, fica explícito, que os pastores estão mentindo para o povo de Deus, enganando o povo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nada pessoal contra ninguém, eu sou um pregador da Bíblia.
Todos têm Bíblia. Ora, se eu sou um pregador e há outros pregadores, então que pregue corretamente. Amém, abençoados? Nada contra ninguém, nada pessoal. Ué, o Papa tem uma Bíblia? Então pregue certo. Ou então joga a Bíblia fora. O padre tem Bíblia? Então pregue corretamente. Senão vou denunciar. O pastor tem Bíblia, o evangelista tem Bíblia, o bispo tem Bíblia, o missionário tem Bíblia. Então pregue corretamente. Senão eu vou denunciar. Porque eles têm Bíblia, eu também tenho Bíblia. E a Bíblia é a mesma, é uma só. Todas as Bíblias diz em Lucas 19:10 que Jesus veio buscar e salvar. Todas dizem isso. Ora, se ele veio buscar e salvar, veja o que o apóstolo Paulo diz. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Olha lá. 2 Timóteo capítulo 1, verso 8. Paulo disse: Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvará. O que está escrito aí? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou. Para aí. Tem que ler e entender. Esse foi o meu problema lá no sistema. Liam, não me explicavam, e por consequência eu não entendi. Não foi isso que aconteceu com o senhor? Porque ler, eles liam também. Não tinha escola dominical, não tinha pregação. Lê, mas não explica. Então o senhor ia embora com dúvida, sem saber. É ou não é verdade? Isso aconteceu comigo. 2 Timóteo 1,9. Nos salvou. Para aí. Só me dá um sinal quem crê na Bíblia, que a Bíblia está certa. Quem crê? Você crê que está certo? Por que o apóstolo Paulo disse nos salvou? E Lucas 19:10 diz assim, ó: o Filho do Homem veio buscar e salvar. Agora vai entrar o que a teologia chama de hermenêutica, ou seja, de interpretação, que nem precisa interpretar, nem precisa. Ó, Lucas 19:10, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar. Correto? Ele veio buscar e salvar. Ele já veio? Já não morreu na cruz? Já. Paulo entendeu isso. Como ele já veio e já morreu na cruz, Paulo disse, ó, ele nos salvou. Por quê? Porque ele já morreu e tudo já está consumado. Essa é a pregação correta. Quem não pregar assim, está errado. Está mentindo ou está ensinando coisa errada. E se eu perceber que é de propósito, só para ganhar dinheiro, com campanha, com corrente, com sacrifício, então eu vou denunciar mesmo. Porque contra esses que fazem isso, Paulo escreveu Filipenses 3, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. E Jesus disse em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas são lobos devoradores. O que isso quer dizer? Que existem homens dentro das igrejas que conhecem a verdade, mas não dizem a verdade. Isso já vem desde a igreja católica. Ou você acha que o Papa não conhece que pela graça somos salvos? Efésios 2,8. Ou você acha, você meu irmão católico, você não pode ser inocente ao ponto de achar que o Papa Francisco agora, do século 21, 2013, você não pode pensar que o Papa não sabe que Jesus morreu para perdoar os pecados. Ele sabe disso. Ora, se ele sabe que morreu para perdoar os pecados, então ele não poderia mais falar perdoar nossos pecados, porque ele sabe que ele morreu para perdoar os pecados. Amém? Então por que ele ensina a perdoar os pecados? Por causa da tradição, por causa de um sistema. Dá dinheiro a ensinar que o povo ainda é pecador. Só que há um problema. Quando se ensina que o povo ainda é pecador, isso passa a ser o quê? Apostasia. Aí Paulo disse, ó, o Espírito Santo me disse, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônio? É quando um pregador, entre aspas, diz que você ainda é pecador.
Quando Jesus já morreu pelos seus pecados e te perdoou e te justificou. Então, se um pregador, Paulo disse, espíritos enganadores, pregador é um espírito. Então, um pregador que mente, que engana, ele é um espírito enganador, Paulo diz. Doutrinas de demônios, ou seja, doutrinas que vão contra o que Jesus já fez. E se pode me suportar, suporte. A Igreja Católica está cheia de doutrinas de demônios. Está cheia. É só você fazer um estudo exaustivo, sério, honesto, com temor a Deus, você vai perceber que não existe oração da Virgem Maria na Bíblia, não existe Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Isso na Bíblia não tem. O apóstolo Paulo nunca fez isso. Já falei. Tem alguém aqui que entende? É só você ler a Bíblia de um modo sério, com temor a Deus, imparcial. Seja imparcial. Eu não estou chamando para você vir para essa igreja, não é isso. Eu não estou falando para você ser desse ministério, não é isso. Seja imparcial. Seja imparcial. Leia a Bíblia, leia de Gênesis e Apocalipse, vê se você acha lá a oração da Maria, a oração do São Jorge, do São Benedito, do São Miguel. Leia a Bíblia e vê se você acha na Bíblia. Porque o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu nunca vi Paulo falando, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Eu nunca vi Paulo falar isso. E eu tenho 40 Bíblias, hein? Não tem alguma coisa errada? E vocês não acham que o erro está na Bíblia, né? Só se Deus está falando com vocês. Você não acha que tem alguma coisa errada? Então, para terminar aqui, 2 Timóteo 1, verso 9, você vai perceber que o verbo, todos estão no passado. Diga, a graça, os verbos estão todos no passado. Por quê? Por uma simples razão. Porque nós não estamos antes de Cristo. Nós estamos depois de Cristo. Ou seja, Ele já morreu e já ressuscitou. Se Jesus já morreu, então eu já estou salvo. Já me salvou. Porque Ele morreu para me salvar? Não tem lógica. Amém, abençoado? Essas lógicas racional é que vai matando a doutrina católica. Quem está entendendo? Você começa a ler a Bíblia, começa a pensar, mas como assim? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, mas ela morreu. Começa a pensar, como é que um morto pode rogar por mim? Jesus ressuscitou e está vivo, e eu estou pedindo para um morto rogar por mim? Não, tem coisa errada aí. É só pensar, é só parar, respira e pensa, rogai por nós pecadores. Mas Jesus morreu pelos meus pecados. Paulo disse que eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram. Paulo disse em Colossenses que Cristo riscou o escrito de dívida que havia contra nós, que era o pecado. Como assim rogai por nós? Não estou entendendo. Ô Papa, ô Padre, me explica uma coisa que eu não estou entendendo. Por que o motivo desta oração, visto que nós estamos depois da morte de Jesus? Mas se a Maria estivesse viva ainda, lá em Mateus capítulo 1, Mateus 2, aí você podia até pedir oração para ela. Maria, rogai por nós, né? Maria, José, pode pedir oração para quem você quiser. Maria, José, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí você vai pedir Tiago, vai pedindo para quem você quiser. Pede um monte de oração. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, ninguém mais tem poder na oração. Porque Paulo disse em Romanos 8, que Jesus é aquele que está vivo e intercede por nós diante de Deus. Jesus e mais ninguém. Ele intercede por nós e mais ninguém. É só ler a Bíblia sério, imparcial, com temor a Deus, sem ficar defendendo tradição. Você tem que defender a palavra de Deus. Você não pode defender tese humana, você não pode defender conceitos, dogmas teológicos. Você tem que defender a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus que tem que defender.
Ou a palavra de Deus não é suficiente? Será que Deus precisa de advogados para que o ajude, para que o defenda? Diante de quem? Diante de quem? Quem é que pode defender Deus? Quem pode advogar Deus, se Ele mesmo é advogado e Ele mesmo é juiz? Deus é soberano e age como tal. Para mim terminar, abra um parênteses. Principalmente você, meu irmão católico. Abre um parênteses. Abre um parênteses. Não é nada pessoal contra você. Não é nada pessoal contra o Papa. Não é nada pessoal contra o padre. Não é nada pessoal. É uma questão racional de ler a palavra de Deus. Não é a palavra minha. De ler a palavra de Deus e ver o que ela diz. Eu estou sendo imparcial. Mesma coisa eu posso aplicar aos espíritas, que praticam necromancia. Lembrando que a oração da Ave Maria também é praticar necromancia. Porque a Maria já morreu, está pedindo para ela rogar, isso é necromancia. Está consultando os mortos. Ou eu estou falando besteira? Será que eu estou sendo profeta demais? Será que eu estou usando muito do meu raciocínio que Deus me dá? Se Maria já morreu, e você pede para ela rogar para você, isso é necromancia. Você está consultando os mortos. E Deus é contra a necromancia. Ou vocês nunca leram a Bíblia? É ou não é? Então, você, meu irmão católico, abre um parênteses. Nada contra o Papa, nada contra o padre, nada contra você católico, nada, não é nada pessoal. A questão é, vocês também são filhos de Deus, vocês também têm o Espírito de Deus, e vocês não podem ficar eternamente enganados com tradições, né? Que estão acima da palavra de Deus. Você não pode tolerar isso. Nada, se Deus é soberano e nada está acima da palavra dele. Porque se tem alguma coisa paralelo ou acima da palavra de Deus, então ele já não é mais soberano, ele já tem sócio. E ele disse em Isaías 42:8 que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, meu irmão católico, nada pessoal, mas se você pede para Jesus e depois pede para Maria, vai chocar, porque Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, minha glória não divido com ninguém. Como é que você pede para um e pede para outro? Nada pessoal. Fecha parênteses. Quem pode aplaudir a Deus? É uma questão racional. Racional. Para mim terminar aqui o 2 Timóteo, 2 Timóteo 1:9. Eu disse que todos os verbos estão no passado. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou, olha o verbo no passado, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada, olha lá, não é que nos é dada, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Diga, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos significa antes da fundação do mundo. Então, o apóstolo Paulo, em todas as Bíblias, eu tenho a Bíblia Ave Maria em casa, eu tenho a Bíblia de Edições Paulinas, eu conheço. O apóstolo Paulo está dizendo que a graça de Deus nos foi dada por predestinação desde antes da fundação do mundo. Amém, abençoados? Então vocês não podem permitir que uma falsa doutrina impeça esse gozo perfeito, esse perfeito entendimento racional, tire da sua vida. Você não pode permitir isso. Você não pode permitir. Por isso que Romanos 1:5 diz: recebemos a graça e o apostolado. O que é o apostolado? O apostolado é o ensino do apóstolo Paulo. Apostolado é o ministério, é a função, é o ofício de um apóstolo. Quem que é esse apóstolo? Paulo. Então, quando você lê seriamente, imparcial, com temor a Deus, quando você lê os ensinos de Paulo, você vai ver que não tem margem para heresia, para pedir para terceiro, para pedir para ciclano, beltrano, não tem margem. Jesus é o Senhor. Ele é o autor, Hebreus 5:9, Ele é o autor da nossa fé. Não tem segundo, terceiro, quarto, quinto, é Jesus.
Ele mesmo é Deus, Ele mesmo é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É Jesus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O verdadeiro Deus. Eu tenho que falar, o Espírito Santo está mandando falar. Nada pessoal. Não é nada pessoal. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, me entenda. Não é nada pessoal. Mas você não pode mais tolerar frases como: peça para a mãe que o filho atende. Você não pode tolerar mais essas heresias, né? Alguém me entende isso? O meu irmão católico, você não pode tolerar. Você não pode mais engolir essas coisas. Você conhece a Bíblia, meu irmão. Minha irmã, a senhora conhece a Bíblia, a senhora não pode engolir mais isso. Pedir para a mãe? Leia as 14 cartas de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Vê se alguma vez Paulo incitou ou ensinou alguém a pedir para a mãe, para o filho, para o primo, para o sobrinho, para o cunhado. Vê, não é questão de ser mãe. A mãe, o primo, o cunhado, o tio, o avô. Não. Paulo falava o quê? Tínhamos que pedir para Jesus, não é isso? Que é o nosso intercessor. Tira essas heresias da sua mente, fica com a palavra de Deus. Tira as heresias, fica com a palavra. É heresia a frase: peça para a mãe que o filho atende. Isso é heresia, hein? Isso é heresia. É distorcer a Bíblia, porque a Bíblia não ensina isso. Isso é contra a Bíblia. Amém? Voltem lá a Isaías 45, por favor. Eu penso que estou sendo bem claro. Estou sendo claro, abençoados? Estou ofendendo alguém? Estou falando mal de alguém, xingando alguém? Não. Estou sendo verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Estou sendo autêntico, explícito, até demais, mas eu tenho que ser. Porque senão o povo de Deus fica sendo enganado. E o que é ser enganado? É quando alguém te dá uma doutrina que não é bíblica, que não vem de Deus. É a tradição da igreja. Olha, a tradição, joga a tradição no lixo. Mateus 15:9, Jesus jogou a tradição no lixo. Ele falou assim: ó, vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus 15:9, hipócritas fariseus estão invalidando a palavra de Deus por causa de tradição. Joga a tradição da igreja no lixo e fica com a palavra de Deus. Deus não te escolheu para você seguir tradição. Deus te escolheu para você seguir a palavra dele. A tradição está errada e a palavra está certa. Olha aqui, para terminar. Isaías 45, verso 7. Isaías 45, 7, Deus diz assim, ó: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Então, por que eu entendi esse assunto que eu terminei agora? Porque as pessoas pensam que Deus está de um lado e o diabo está do outro. Olha, o diabo não é pai, tá? Oh, você é filho do diabo. Não, se você é filho do diabo, então ele é pai. O diabo não é pai. Porque Efésios 4:6 diz que há um só Deus e Pai de todos. Posso ouvir um amém? Vamos deixar as coisas claras. O diabo nunca foi pai de ninguém, hein? O diabo nunca foi pai. Porque só pode ser pai quem é criador. E o diabo era criatura. Só há um criador. Deus é pai, porque ele é criador. O diabo nunca foi pai de nada. Pai da mentira, como Jesus disse. Então o que é preciso entender o que? Isaías 45, 7. Deus falou: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Está vendo? Oh, irmã, você viu o diabo se levantou. Irmã, oh, o diabo. Tira essa linguagem. Essa linguagem não existe na Nova Aliança. Leia a Bíblia, você não vai ver Pedro, Tiago, João, você não vai ver ninguém falando assim, ó, o diabo se levantou contra a irmã, olha, você viu o inimigo. Você não vai ver essas conversas, não tem. Essas conversas não existem na Bíblia. Isso é conversa da tradição, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Veja comigo aqui, ó, antes de Isaías,
Provérbios 16. Deixa o Isaías 45 aberto, tá? Estou terminando. Deixa o Isaías 45 aberto. Alguém pode pensar que eu estou nervoso, que eu estou com raiva. Nada disso, abençoado. Não estou nervoso, não estou com raiva, nem tenho motivo para estar. Tenho paz em Cristo. Que você estava pregando aí. Não, eu tenho que pregar com autoridade, tenho que mostrar a verdade. Eu não posso falar a verdade assim: irmãos, Jesus veio para te salvar. Ele morreu pelos seus pecados. Aí vai ficar igual aquela piada do pastor e do palhaço, né? Da igreja e do circo, né? Diz que as pessoas deixavam de ir para a igreja e o pastor começou a perceber, né? Ué, as pessoas estão, ao invés de vir para a igreja, estão passando direto. Passam em frente e vai direto. Eu vou ver o que está acontecendo com esses irmãos aí. Ao invés de vir na igreja, estão indo, onde que eles estão indo? Aí o pastor pegou e seguiu os irmãos. Quando foi ver, os irmãos tudo indo para o circo. Os irmãos, tudo, a maioria tudo indo para o circo. Dia do culto, em vez de ir para a igreja, passava direto e ia para o circo. Aí o pastor, uma vez, duas vezes, o pastor falou: eu vou lá falar com o palhaço, o que está acontecendo? O quê? Os crentes, em vez de vir na igreja, estão indo para o circo, vou lá falar com o palhaço. Aí o pastor foi lá: ô palhaço, eu sou daquela igreja ali do... Ele falou: eu já sei, estou sabendo já. O senhor é o pastor daquela igreja, né? Ele falou: como você sabe? Olha, eu sei que o senhor é pastor lá. Aí o pastor falou: o que está acontecendo que os meus fiéis, ao invés de vir para a igreja, estão vindo para o circo? Aí o palhaço falou assim: sabe o que é, pastor? É que lá na sua igreja, você fala uma verdade que parece mentira. E aqui no circo, eu falo uma mentira que parece verdade. Então eles creem, estão tudo vindo para o circo. Talvez é o seu caso, hein, pastor? Se você não tem autoridade espiritual para ensinar a verdade, né? Fica com dó de falar a verdade, fica pensando no salário que você recebe, né? Um dia me falaram assim: você não pode falar essas coisas. Eu falei: mas eu não posso ler a Bíblia? Eu estou lendo, eu não posso ler. Como que eu não posso falar? Eu estou lendo a Bíblia. Então tem páginas que eu não posso ler na sua igreja? É isso? Não, porque se você falar essas coisas, mas é a palavra de Deus, como que eu não posso falar? E eu falei, eu tenho que falar a palavra de Deus. Se eu não puder falar a palavra de Deus, o que eu estou fazendo aqui como pastor? Eu não sou digno nem de ser chamado pastor, se eu não puder ler o que está escrito. Amém? Agora, o que eu conheço de pastores que têm o rabo preso com o sistema, pastores que têm rabo preso com os donos das igrejas. Tem dono de igreja, hein? Eu conheço donos, aquela igreja lá foi fundada pela irmã, a missionária, e pelo irmão. Então são os donos da igreja. A palavra deles é a palavra de rei. O que falam não está na Bíblia. O que ensinam não é bíblico. Mas a palavra deles é a palavra de rei. E ninguém vai contra, porque são os donos da igreja. Eu conheço muitos, hein? Pastores amarrados com salário. Eu não posso falar, porque fui pegar na igreja aqui na Vila Maria, São Paulo, né? Uma igreja que faz batismo, tipo a igreja do João Batista, sabe a igreja do João Batista? Aí fui pregar na igreja do João Batista, aqui na Vila Maria, e o pastor falou: você não pode pregar, você não pode falar. Eu não posso, mas está escrito na Bíblia. Aí fui lá, preguei, li devagarzinho, ensinei, mostrei para eles, e eu perguntava: quem está entendendo? A igreja inteira assim, todo mundo entendendo, feliz, alegre. Aí preguei por 1 hora e pouco. Acabei a pregação, não vou esquecer isso nunca. Está guardado aqui, hein, pastor? Quando eu chegar no paraíso, eu vou te entregar para Jesus, tá? Pode ter certeza. Eu não vejo a hora de chegar no céu. Quando eu chegar no céu, eu vou te entregar. Senhor, foi aquele pastor que fez isso comigo. Eu vou te entregar, pastor. Pode ter certeza. Quando eu chegar no céu, Senhor, foi aquele pastor que fez isso comigo, lá da igreja do João Batista, lá na Vila Maria. Foi aquele pastor que fez isso. Vou falar. Não vejo a hora de entregar, vou entregar a ele. Sabe o que ele fez? Eu acabei a pregação, aí o pastor, passei o microfone para o pastor, orei pela igreja, passei o microfone para o pastor. Sabe o que o pastor fez? Olha, irmãos, ninguém procure o pastor Marcos, hein?
Ninguém procure ele para tirar dúvida para nada. Essas coisas nós vamos discutir amanhã na escola dominical. Olhei para ele e falei, você está louco, meu? O que eu li está na Bíblia. Irmão, vocês entenderam? Ninguém procure ele, hein? O culto já acabou, pode ir embora para sua casa. Não procure para tirar dúvida, perguntar nada. Aí ele falou, pastor, vem aqui um pouquinho. Ele me pegou, olha como pastor sem vergonha, hein? Me pegou, eu e o obreiro, me levou na sala pastoral e me trancou na sala, me fechou. Você acredita que o pastor fez isso? Pastor, vem aqui. Aí eu entrei na sala, quando eu entrei, ele fechou a chave. Ficou eu e o obreiro presos dentro da... O Anderson estava junto. Ele e o William, pastor William. Me prendeu dentro da sala pastoral com a chave, nós não podíamos sair até o povo ir embora. Pastor, você não tem vergonha na cara mesmo, hein, pastor? Fala a verdade, hein? Você sabe por que você tem medo, pastor? Porque as suas ovelhas estão em capim seco. E aqui no Ministério Graça e Apostolado, como diz o Salmo 23, Deus os guia em pastos verdejantes. Lá é capim seco, por isso que você me trancou dentro da sala pastoral. Com medo de perder as ovelhas. Você não ensina a verdade? Mas não tem problema não, pastor. Quando eu chegar no céu, eu vou te entregar. Senhor, foi aquele pastor que fez isso comigo. Ó. Ele me trancou dentro da sala pastoral para mim não ensinar as ovelhas. Pode ter certeza, eu vou te entregar. É só eu chegar lá. Aí você se vê com o Senhor. É mole o cara fazer isso? Não parece que eu estou inventando? Pastor, entra aqui. Quando eu entrei, ele fechou a porta. Fechou com a chave. Esperou todo mundo ir embora. Sem querer, igreja? Foi sem querer? Foi sem querer? Você acredita que um pastor faz isso? Você acredita? Provérbio 16. Pastor, tua batata está assando, hein? Você não devia ter feito isso com um homem de Deus. Você não devia ter feito isso com um homem de Deus. Trancar um homem de Deus na salinha para esperar o povo ir embora. Eu não acredito que você está dormindo em paz. Até hoje eu não acredito que você dorme em paz. Você me trancou, você trancou um homem de Deus na salinha. Você trancou. Provérbio 16, verso 4. Não tem problema não, para lá nós vamos. Provérbio 16, 4. Não era para um pastor agir assim, né? Ele tinha que dar glória a Deus, né? Glória a Deus, a revelação, o entendimento. Não, pegou, me trancou no quartinho. Não é o sistema? É ou não é? Tipo assim, não abra os olhos deles não, hein? Eu estou sendo pago para manter eles cegos. Estou sendo pago para manter eles cegos. Você vem aqui e coloca colírio nos olhos deles? Não parece que é mentira? Mas aconteceu isso. Provérbio 16, 4. Aconteça o que acontecer. Eu fui chamado por Deus. Eu fui enviado por Deus e ungido por Deus para pregar, para ler e para ensinar o povo de Deus com a palavra de Deus. Nem uma vírgula a mais, nem a menos. Posso ouvir um amém? Provérbio 16, 4. O Senhor faz todas as coisas. Diga, o Senhor faz todas as coisas. Por isso que eu falei para você deixar aberto o Isaías 45. Estou terminando já, tá? Para você comparar o Isaías 45, verso 7, com o Provérbio 16, 4. Pode comparar. Provérbio 16, 4. O Senhor faz todas as coisas. Isaías 45, verso 7. Olha lá, eu, Senhor, faço todas estas coisas. O que ele está dizendo aqui? Que Ele é soberano. Não tem diabo que se levanta. Não tem, meus padres. Isaías 45, 7. Deus, olha o verso 7. Isaías 45, 7. Deus forma a luz, cria as trevas. Deus faz a paz e cria o mal. Isaías 45, 7. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que acontece é que tem advogados de Deus. Sabe advogados de Deus? Não, que não é bem assim.
Deus não quis dizer isso. Deus não quis dizer isso. Advogado de Deus. Quem você é? Eu sou advogado de Deus, eu vim aqui representar porque ele não pôde vir hoje. Deus não quis dizer isso. Como Deus não quis dizer isso? Diga, se tiver escrito eu creio. Para terminar, destrua as fortalezas que o sistema religioso pôs em sua mente. Fortalezas como? Não é bem assim. Está escrito assim, como que não é bem assim? Isso é fortaleza. É bloqueio. Por isso que você não consegue prosperar, não recebe a cura, não acontece milagre na sua vida. Por quê? Porque sua mente está cheia de bloqueio. Você duvida de Deus. Então Deus é mau. Deus não é mau. Deus é soberano. Eu termino a ministração com Provérbios 16:4. O Senhor faz todas as coisas, olha lá, para os seus próprios fins. Diga, Deus tem os seus propósitos. O Senhor faz todas as coisas, Provérbios 16:4. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Tipo assim, olha, eu vou criar o mal e o dia do mal vai ser dia 20. As cadeiras estão aqui, as mesas. Está faltando uma coisa. O ímpio. Pô, então tem que colocar o ímpio ali, porque como é que eu vou fazer o dia do mal? Vai ser dia 20 e não tem ímpio, então eu vou fazer ímpio. Para quê? Para o dia do mal. Tipo assim, um teatro. Figurantes. Você assistiu filme, novela? Não tem cadeira, mesa. Então precisa de figurantes. O Senhor faz todas as coisas, até o ímpio para o dia do mal. Ímpio, fica quietinho aí, tá? Eu estou te fazendo só para o dia do mal, tá? Vê se você entende aí, vai, pelo amor de Deus. Não tenha medo de crer na Bíblia. Não tenha medo de crer na Bíblia. Eu já tive medo de crer na Bíblia. Nossa, mas se for assim como está escrito, então... Não tenha medo de crer na Bíblia. Deus não tem advogado. Ele mesmo é juiz. Ele não precisa que ninguém defenda ele. Mas está escrito que ele criou para o dia do mal. Criou para o dia do mal, amém, acabou. Simples. Amém, abençoados? Mas está dizendo que ele faz até o ímpio para o dia do mal. Qual o problema? Ele é soberano. Amém, abençoados? Romanos 9. Deus amou Isaac, amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Mas qual o problema? Nossa, mas Deus amou a um e não amou a outro. E qual o problema, abençoado? Tem gente que você também não gosta, eu não falei nada. Você vai me falar que você gosta de todo mundo. Você gosta de todo mundo. Deus está errado de amar a Jacó e aborrecer Esaú. E você tem gente que você não gosta, aí não tem problema. Deixa de ser fariseu, rapaz. Aceite Deus como Ele é. Aceite a Bíblia como ela é. Não fica colocando desculpinha, defendendo Deus, defendendo a Bíblia. Não quer dizer isso, não quer. Quer dizer isso sim. Se está escrito assim, é isso que ela quer dizer. Por isso que Jesus diz em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você quer ter experiências com Deus, de cura, de prosperidade, de milagres, de anjos ao seu favor, creia na Bíblia como está escrito. Não mude a Bíblia, nem uma vírgula. Creia como está escrito, porque ela diz o que ela quer dizer mesmo. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.